Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí a nossa aula tratando acerca do profeta Abacuque. É um livro muito importante dentro do contexto da história de Israel, né? E também dentro do nosso cenário atual, porque ele vai trabalhar situações diversas, né? Só que como em uma aula nós temos que focar em alguns temas que são bem relevantes, né? E temas que se aplicam ao nosso cotidiano, eu escolhi estes aqui para nós dialogarmos nessa oportunidade. Sigamos aqui. O livro do profeta Abacuque é tido por muitos, e eu concordo com esse cenário, né, como o livro dos questionamentos. Por quê? Porque logo de cara você vai ver que o livro começa tratando de uma questão discutida em Jó e no Salmo 73, tá? E um mistério que às vezes parece prevalecer. Por quê? Por que é o livro dos questionamentos? Porque no livro do profeta Abacuque, você vai visualizar o profeta questionando a Deus, tá? Você vai visualizar o profeta não murmurando, não reclamando, mas você vai ver o profeta questionando ao Senhor. E parece que às vezes nós compreendemos mal, né, esse comportamento do profeta para com Deus ou do homem para com Deus. Confundimos questionamento com murmuração. Murmuração significa você amaldiçoar os projetos de Deus, tá? Não colaborando para que o mesmo se torne produtivo ou não servindo de ferramenta para o louvor da glória da obra que é intitulada como a obra sendo do Senhor. Isso é murmuração, tá? Agora, questionamento é diferente. Questionamento é a busca do homem em tentar resolver problemas existentes dentro de um chamado ou dentro de uma situação. Quem nunca questionou a Deus, né? Dentro de alguma situação que ocorreu na sua vida ou na vida de algum parente teu, de algum vizinho, ou mediante alguma situação que ocorre dentro da sociedade, e você pergunta para Deus, mas por que isso aconteceu? Ah, mas fulano era tão bom. Por que é que aquele que faz o mal não colhe o mal de modo imediato? Nós vivemos em uma sociedade onde a corrupção ela é o cartão de visita do povo brasileiro. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 5 governadores que foram presos, né? E você visualiza que eles daqui a pouco estão fora da cadeia, prósperos, né? Continuam seguindo a sua caminhada de vida e nada acontece com a vida deles. O contrário, né? Daquelas pessoas que são prejudicadas ou do mais pobre que cometeu às vezes um delito até inferior àquele que um rico cometeu, mas a punição para o pobre é sempre maior, e nós vamos questionando sempre a Deus o do porquê, o do para quê, como assim, né? E parece que isso é ausência de fé. Não, isso é a manifestação de fé. Porque se você tem fé para chegar até a Deus e questioná-lo acerca de determinada situação, na crença de que ele vai lhe responder, é sinal de que você tem fé. Na existência de um diálogo entre você e a divindade a qual você serve, que nesse caso é Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Então, o questionamento de Abacuque é o mesmo questionamento de Jó. É o mesmo questionamento de Asaf, né? É o questionamento de como pode o ímpio prosperar e o justo não. Como é que essas coisas funcionam? Como é que essas coisas vão ser resolvidas? Ou como é que essa situação toda envolve de tal forma a nossa vida que, se nós não vigiarmos, aí sim nós declinamos na fé para com Deus. Mas graças ao Senhor que nós servimos, ele nunca trabalha conosco sem nos fornecer uma resposta. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque não questionam as ações que Deus se propõe a fazer. E Deus gosta de questionadores. Você vai visualizar que Moisés questiona e Deus responde. Você vai ver que Abraão questiona e Deus responde. Você vai ver que Tomé questiona e Cristo responde.
Então, quer ouvir respostas da parte de Deus? Passe a questionar, porque quem questiona quer fazer a obra de modo completo, produtivo e com qualidade. Quem questiona são aqueles que querem se envolver com a obra, tá? Murmurar é uma coisa, questionar é outra. Deus não se invoca com os questionadores. O fato de você questionar como vai ser, de que forma vai ser, de que maneira vai ser realizada, isso não rouba de você a fé que você tem num Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Só demonstra para você que você é um ser limitado em comparação com a pessoa de Deus. Segunda ideia aqui é como um povo ímpio pode servir como um instrumento da vontade divina. Como é que um povo ímpio pode servir como instrumento da vontade divina? Porque Deus, dentro do livro do profeta Abacuque, está relatando que vai usar os caldeus ou os babilônicos, como queiram entender, para punir, né? Para punir os próprios seus. Então, dentro da cabeça de Abacuque é o seguinte: como é que pode? Deus não tem aliança com o ímpio. Deus não tem aliança com quem não tem aliança com ele. Nós aprendemos a vida toda que Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com ele, mas nós nos esquecemos que Deus é soberano. E Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Entende? Então, se ele tiver que usar Satanás para os seus propósitos, ele assim o fará. Se ele tiver que usar um exército ímpio para poder punir os seus, ele assim o fará, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele faz do jeito que quer, da forma que quer. Só que na mente de Abacuque isso não entra. Jeremias, por exemplo, vai enfrentar problemas com isso, sabia? Porque Jeremias ele vai pregar por 40 anos que Deus ia usar os babilônicos, né, para punir a tribo do sul, Judá, e conduzi-los para o cativeiro. O que é que aquele público passa? 40 anos desacreditando da voz do profeta Jeremias. Por que eles desacreditam? Porque dentro da mentalidade deles era impossível Deus usar o ímpio para amaldiçoar o justo ou para punir o justo, porque Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com ele. O pecado furta das pessoas o senso de soberania da parte de Deus. E Deus é soberano. Deus usou Satanás para provar para a gente, né, acerca da fidelidade da vida de Jó. Deus usa quem ele quer, gente, né? Deus usa quem ele quer. Outra ideia são as doutrinas encontradas no livro do profeta Abacuque. São três, né? Primeiro, a natureza do juízo de Deus. Sim, Deus pune. Deus pune o justo como Deus pune o ímpio. Em Jonas, né, ele deu uma oportunidade. Em Naum ele puniu. O juízo dele veio sobre a cidade de Nínive. O juízo dele veio sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. O juízo dele veio sobre a terra com a destruição da mesma por meio do dilúvio. Correto? O juízo de Deus vai vir quando o som da última trombeta soar. Agora, o juízo de Deus também veio sobre as 10 tribos do norte. O juízo de Deus também veio sobre as 2 tribos do Reino do Sul. 12 tribos ligadas a Jacó, como sendo seu povo de propriedade exclusiva de Deus, retirada por mãos fortes do Egito, por meio de um juízo enviado a Faraó, e Deus vai lá e executa o seu juízo. Não tomemos uma posição perante Deus, não, para você ver como é que o juízo de Deus vem sobre nós, né? Então, Abacuque ele está nos apresentando que Deus ele é justo e ele executa o justo juízo, tanto sobre justos quanto sobre ímpios. Se pecou, tem juízo, se obedeceu, tem dádiva, tem bênção do céu. Então, o livro do profeta Abacuque vai trabalhar essa questão do juízo divino, da capacidade que Deus tem de manter a sua palavra fiel, de cumprir aquilo que ele estabeleceu. A segunda doutrina é o chamado que Abacuque tem, ou que ele fornece, né, a adoração apropriada ao Senhor. Por quê? Porque naquela época, e ainda na de hoje, né,
existe a ideia de se adorar a Deus mediante uma dádiva recebida. Só que a adoração apropriada a Deus, primeiro, é aquela adoração que está condicionada a uma adoração pautada no conhecimento e na espiritualidade, né? Que são os elementos encontrados em João capítulo de número 4, quando ele diz que está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas essas que são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E como são as características dessas pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade? Pessoas que adoram ao Senhor pelo fato dele ser Deus e não pela capacidade que ele tem de dar as dádivas, tá? Eu adoro a Deus pelo que ele é, como diz o louvor, né? Se ele me deu, eu adoro. Se ele me tira, eu adoro também. Foi como no livro de Jó, né? Quando a sua mulher fala como amaldiçoa esse teu Deus e morre. A palavra amaldiçoar ali, ela está muito mal posta, porque o significado real dela é adora esse teu Deus e morre. Tá? O que a mulher de Jó está aconselhando a ele é o seguinte: cultua esse teu Deus e entrega os pontos. E aí Jó vai nos ensinar o que é uma adoração apropriada. O Senhor me deu, o Senhor me roubou ou me tirou. Porém, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a adoração apropriada a Deus. É a adoração que é endereçada ao trono da sua graça pelo fato dele ser Deus e não pelas dádivas que ele me concede como sendo Deus. Tá? E aí isso já pergunta, como é que nós, como igreja, temos nos comportado dentro dessa doutrina da adoração apropriada a Deus? Eu estou indo ao culto de louvor e adoração para glorificá-lo pelo fato dele ser Deus, eu estou indo à igreja buscar a minha bênção? Vale deixar essa pergunta aí para você. A terceira é a justificação pela fé. Tá? Desde o profeta Abacuque, a justificação não era por meio das obras, a justificação era por meio da fé. E o que é fé? De acordo com a carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que, né, eu creio. Só que a fé é muito mais aquém do que isso. A fé, pessoal, é a certeza de que Deus é capaz ou é fiel, tá, de cumprir tudo aquilo que ele estabeleceu. Como é que eu vivo pela fé? Quando eu vivo acreditando que o que ele deixou escrito nas Sagradas Escrituras, ele vai cumprir. Isso é fé. Tá? Isso é fé. Por isso que o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver na certeza de que tudo que ele deixou escrito nas Sagradas Escrituras vai acontecer ou já aconteceu. O que é viver pela fé? Né? Como é que o justo viverá pela fé? O justo viverá perante aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fé é muito mais aquém do que eu acreditar no que eu não vejo. A fé está condicionada à atitude que eu tenho mediante aquilo que eu leio no livro das Sagradas Escrituras. Li o livro, gerou-se fé. Vivi de acordo com aquilo que li, agradei ao Senhor. E Abacuque vai nos trazer todo esse senso, né, divino sobre as nossas vidas. São simples os dois livros, o de Naum e de Abacuque, mas são enriquecedores, porque entram em lacunas das nossas vidas que por vezes só são preenchidas com a palavra de Deus. Amém? Então, que você possa fazer um bom proveito desses estudos e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.